Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 501. Eu sou Rafael Arinelli e hoje comigo temos aqui o gerente do Leitor Cabuloso, criador do podcast Covil de Livros. Temos aqui Rodrigo Basso. Olá, tudo bem, Rafa? Vim aqui fazer a minha participação anual no Cinemação, né? Tem um combinado aí de uma vez por ano, pelo menos me chamarem, né? Então... estamos aqui. Queria falar pra você, Rafa, que existem... Rafinha, né? Rafinha, tem dois tipos de pessoas, tem. Pessoas que gostam do Cinemação e as pessoas que estão erradas. É isso. Tem que concordar com isso. E tenho que informar também os ouvintes que estamos em negociação com a agente do Rodrigo Basso, que chama Domênica Mendes, para que ele participe mais vezes do podcast ao longo do ano. A gente aumente esse contrato aí de anual para, no mínimo, semestral ou bimestral, viu? Olha aí, vamos conversar. Mas ela é dura na negociação, já vou falar isso, hein? Ela é. E temos aqui também o apresentador do Claquete, fundador do canal Claquete, Pedro Amaro. Opa! Retornando depois de um longo deserto, né? E finalmente encontrando aqui o bom, o mal e o feio, né? Eu já falei que eu não vou ser o feio neste podcast, tá? Embora, né? O homem tem que ser feio, forte e formal. E nós somos três, então, né? O bom, o mal e o feio também está aqui neste bate-papo. Vamos deixar pro público decidir, né? Vota aí, quem vai representar? Eu já postei uma foto hoje no Twitter já me ajudando. Verdade. Verdade, já tá lá. Muito bem, meus amigos, olha só, em março de 2023, agora, o mês que passou, o lendário ator e cineasta Clint Eastwood anunciou aí que está se preparando para dirigir o seu último filme. Ele que tem mais de 35 longas dirigido e décadas, né, de contribuição aí como ator de Hollywood, o astro que está com 93 anos estaria se preparando para aposentadoria. Isso é o que tudo indica. E aí, com base nessa notícia, a gente falou assim, vamos pegar um filme que é um dos filmes mais icônicos do Clint aí como ator, né? E falar sobre três homens em conflito. Afinal de contas, a gente nunca falou aqui de um clássico, um western, né? Pecado. Um espaguete. Pois é, olha só que pecado. Filme de 66. E aí a gente precisaria mergulhar nisso, né? E fomos direto em um ali, Sérgio Leone, Ennio Morricone, né? Assim, clássico mesmo, e com Clint Eastwood, né, ali estrelando e tal, junto com uma galera muito boa. Então a gente resolveu falar sobre três homens em conflito, e seremos aqui, né, como já vimos, três homens, mas não teremos nenhum conflito, muito pelo contrário, a ideia aqui é fazer um debate sobre o filme. Diga por si só. Não sei do que você tá falando não, parça, tipo... Eu já tô armado. Já tá com a mãozinha, aqui, né? Aqui é pela família, já tô com a arma aqui, ó. Só toca só o N aí, né? Tá só... Pois é, tá todo um olhando pro cara do outro, né? Aquela câmera fechadinha nos nossos olhos, a gente se olhando assim. Maravilhoso. Tem tanta coisa boa nesse filme. Pois é, vamos bater então um papo sobre um dos melhores westerns aí de todos os tempos. Vamos falar sobre isso no segundo ato desse podcast. Any information? Too much. You say quite a bit that should interest you. And one or two things that interested me. Such as? The name Jackson's hiding under is Bill Carson. That's your bit. Keep talking. He also mentioned something about a certain cash box, which just happened to disappear. That's my bit.
Chegava aos cinemas brasileiros no dia 11 de janeiro de 1968 o filme Três Homens em Conflito. O filme é dirigido por Sérgio Leone, protagonizado por Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef e Hada Hasselhoff. Além do diretor e dos atores, o filme ainda contou com um espetacular Ennio Morricone na composição da trilha sonora. O Ennio, ele trabalhou em vários filmes, mas aqui, só para dizer alguns importantes da carreira dele, né? A gente tem Por Uns Dólares a Mais, de 1965, Era Uma Vez no Oeste, em 1968, O Enigma de Outro Mundo, de 1982, Era Uma Vez na América, de 84, Os Intocáveis, de 87, Cinema Paradiso, de 88, Kill Bill Volume 2, de 2004, Bastardos Inglórios, de 2009, Sniper Americano em 2015 e Os Oito Odiados em 2015 também. E tem muito mais porque o Ennio é uma máquina, não para de produzir aí para filmes. Temos também o Tonio Dellicoli como diretor de fotografia, que fez entre muitos filmes A Vida é Bela em 1998, Lua de Fel de 92 e Era Uma Vez na América de 84. Luciano Vincenzoni é o roteirista do filme, que também escreveu Quando Explode a Vingança, de 71, Jogo Bruto, de 86, entre outros filmes. Na maquiagem nós temos Rino Carbone e Rino Todero, sim, 2 rinos aí na maquiagem, e o diretor de arte era o Carlo Leva. O filme se passa nos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão, quando o pistoleiro misterioso tenta trabalhar em conjunto com um bandido e um caçador de recompensas para encontrar um tesouro escondido. Os homens são obrigados a forjar uma difícil aliança, visto que cada um conhece uma parte da localização da fortuna. O problema é que nenhum deles tem intenção de dividir a riqueza. O filme, que foi feito com 1,2 milhões de dólares, já arrecadou até hoje quase 40 milhões de dólares. Pois é, com venda de DVD, Blu-ray e tudo mais, o filme já bateu aí a casa dos 40 milhões de dólares, feito com 1,2, que na época era uma grana considerável, né? O Sérgio Leone, já um diretor bem reconhecido à época, assim como Clint Eastwood e o próprio Lee Van Cleef, né? Eram atores também já bem reconhecidos. Mas enfim, mesmo o filme tendo estreado no Brasil em 68, uma coisa interessante da gente começar falando sobre esse filme é justamente que é um filme de 1966, né? Um período em que os Estados Unidos estavam passando por um momento ali de grande prosperidade econômica, né? Tinha também a questão de tensões sociais, né, dentro do país, mas o filme ele é lançado justamente nesse momento onde economicamente o país ia muito bem, mas socialmente o país estava ali em ebulição. Por quê? Porque tinha todo o problema de segregação racial, que ainda era uma realidade em muitas partes do país, especialmente no sul. A Guerra do Vietnã também estava em andamento, né, em oposição a ela estava crescendo aqueles movimentos, né, contra a guerra, inclusive tendo protestos, né, em grandes escalas e manifestação em todo o país. Tem uma marcha, né, famosa lá sobre Washington e tal, por empregos e liberdade, que o Martin Luther King lidera em agosto de 63. Então, assim, é um momento, a gente tem ali uma ebulição, né, um caldo ali, em que a gente está vendo esse contraponto, né, um país que tinha um crescimento econômico e uma prosperidade ao redor dele, mas também essas tensões sociais muito significativas, né? A galera lutando contra a discriminação com base na raça, gênero, orientação sexual, né? Os movimentos feministas e de direitos dos LGBTQIA+, né? Estavam também começando a ganhar força, ou seja, existia isso. E aí surge um filme, um western do Sérgio Leone, que é um filme bem de hominho, né? Assim... De hominho no sol, né? Por no isso que sol. o Clint tá com aquele rosto tão apertado, né? Muito sol, muita areia, né? Tem que fechar os olhos, né? Exato, exato. Isso que você falou, Rafa, é interessante porque os anos 60 pros americanos, né? E até pros europeus também vai ser muito importante. Isso que você falou da Guerra do Vietnã,
quando os anos forem passando, vai se tornar praticamente tema obrigatório nas discussões dos filmes. Raros vão ser os diretores que não vão passear por esse tema. É claro, a gente tá pensando de uma forma mais europeia, né? O Western Spaghetti, mas isso vai fazer sentido já na nossa discussão. Sim. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque enquanto, vamos dizer assim, em tempos atuais tá acontecendo esse conflito, essas manifestações e tal, o filme vai pincelar lá atrás a Guerra Civil Americana, né, que foi um conflito que aconteceu de 1861 a 1865, que foi travada ali entre as forças da União, que representava, né, os estados do Norte, e as forças confederadas, que eram os estados do Sul. Então essa foi a grande Guerra Civil Americana. E aí essa guerra aparece no filme e foi inclusive um dos argumentos, né, para justamente se fazer o filme, né? Porque quando pensaram em fazer o filme, já tinha essa ideia de, a gente podia falar um pouco sobre a Guerra Civil e não sei o que e tal. E aí o Luciano Vincenzoni, né, que é o roteirista ali, faz um roteiro, apresenta a ideia lá pro estúdio, pro United Artists, e aí os caras falam, legal, mas vamos colocar mais coisa aqui de guerra e tal, papapá. Eles decidem fazer esse filme, um western, chamam o Sérgio Leone, e aí o Sérgio Leone fala, não, vamos dar aqui, vou dar uma adaptada, vou dar uma ajustada aqui, porque esse filme acaba sendo o terceiro filme da trilogia dos dólares, né, do Sérgio Leone. Então é um filme que ele acaba se dedicando. E a United Artists acaba produzindo o filme por 1,2 milhões de dólares, que na época era um dinheiro considerável, né? O Leone diz que não usou tudo que o Vincenzoni colocou no roteiro para fazer o filme e tudo mais, mas que conseguiu adaptar. Agora, ele pegou o nome do filme, porque o nome do filme em inglês seria O Bom, o Feio e o Mal, né? E ele pegou esse nome justamente do Vincenzoni, que levou para ele já no final das filmagens e tal, o filme já estava pronto praticamente, e aí o Leone adora o nome e adota esse nome pro filme. Então tem todo esse caminhar, assim, tipo, o estúdio querendo falar um pouco mais sobre a história americana, o Leone querendo emplacar seu terceiro filme, né, que pra quem não sabe, a trilogia dos dólares são esses filmes, né, italianos de faroeste, dirigido pelo Sérgio Leone, e que são estrelados pelo Clint Eastwood, né, e aí os filmes que faz a trilogia é o Por um Punhado de Dólares, de 1964, Uns Dólares a Mais, de 1965, e Três Homens em Conflito, que é de 66, que é a trilogia, um ano após o outro. Além disso, ele molda o que seria o Western Spaghetti. Exato. Os filmes do Leone não foram necessariamente os primeiros. Já existiam filmes de western antes. Mas é o peso que o filme traz, é o peso, a forma, é toda a estrutura consolidou as características que a gente vai conhecer, vamos ver em outros filmes, inclusive filmes do Sérgio Leone, as características do Western Spaghetti. Isso que você falou, Pedro, é interessante do Western Spaghetti, inclusive o termo, né? Porque espaguete, essa coisa do Western Spaghetti é uma expressão que acabou se popularizando, né, pelos críticos de cinema e tal, porque esses filmes que acabaram saindo ali na década de 60, 70, que são filmes produzidos, né, por italianos e tudo mais, acabaram ganhando esse apelido justamente porque veio de diretores e produtoras e tal italiana, daí ficava, é da Itália, na Itália come-se espaguete, é uma comida popular lá, e o western, né, que se refere justamente ao gênero de filmes de faroeste. É igual quando você passa a loja, tá lá, vende-se frango, aí você só vende frango no lugar, né, tipo isso, né? Exatamente. Que gostaria que tivesse um western feijoada, por exemplo? Gostaria. Não tem. Né? E é interessante também essa parte de ser o Sérgio Leone ser um italiano e o gênero western ter feito tanto sucesso na Itália na hora de... foi um gênero de filme que eles gostaram muito de filmar, e é interessante como depois isso acabou gerando um olhar tipo do outro, né? Você estava falando que nesse momento, né, Rafa, ali nos Estados Unidos estava tendo todas essas abolições dessas revoltas, essas discussões estavam tendo, só que assim,
a produção não foi feita nos Estados Unidos, né? Ela foi feita na Itália e na Espanha. E o olhar também de quem tá vendo isso é um olhar de fora. E aí eu acho legal como foi um olhar de fora que veio fazendo essa coisa do Western. E, se eu não me engano, o Spaghetti também era ele tinha uma conotação de ser algo que saía muito rápido e muito barato. Então eram filmes, tipo, filmes B, entendeu? Como a gente, sei lá, muita gente classifica hoje aqueles filmes mais tipo de terror trash, né? Era mais ou menos a conotação que tinha ali na época, né? Eram filmes que saíam, normalmente eram filmes extremamente violentos, que saíam numa toada muito rápida, né? Se você pensar que a trilogia dos dólares foi feita um filme por ano, e são filmes de 3 horas. É uma produção rápida demais, né? Muito. Mas que eu acho que o Leone, ele veio justamente para quebrar isso, né? Porque eu acho que ele trouxe... Os filmes dele, de Western, do Trilogia dos Dólares, eles viraram cults instantâneos, assim. Sim. Né? Tiveram um reconhecimento porque era a mesma proposta de um olhar estrangeiro sobre esse período dos Estados Unidos, que é quase uma ideia de mito fundador dos Estados Unidos, esse Western, né, que eles têm, que é uma época idealizada, romantizada, né? É muito parecido com o que a gente tem aqui no estado de São Paulo, com a ideia dos bandeirantes, que parece que eram grandes heróis que estavam desbravando o estado, quando era uma cambada de estuprador e assassino que tava, né, tipo, matando e arrancando todo mundo de fora para colocar colonos que eles queriam, né? Lá nos Estados Unidos também teve essa questão muito forte do Western retratar esse período da migração, né? Porque... né, só para também situar na época que tava aí da Guerra de Secessão, mas o Western também pega quase o período todo ali do século XIX, onde você já teve a independência dos Estados Unidos e eles estavam tentando fazer uma política para que fosse povoado o país, né, e não ficasse somente a concentração grande que tinha ali na costa leste, que é onde chegava basicamente o pessoal dos colonizadores, né, que chegaram por ali, ficaram ali, mais ou menos igual a gente tem no Brasil, né, que nosso litoral é muito mais povoado do que o centro do país, né? De fazer uma política, e foi uma política de Estado mesmo, de falar, olha, gente, quem quiser aqui, vendia, sei lá, 160 hectares de terra por uma ninharia, desde que você fosse lá constituir família e povoar aquele Western, né? Tipo, aquele Oeste, né? Por isso do Westerner, né? Povoar o Oeste, o velho Oeste selvagem, que não tava... que não tinha ali... entre muitas aspas, não tinham americanos, porque afinal de contas só tinha índio, né? E não tinha o povo branco, né? E aí precisava mandar pra lá. E eu acho que é interessante ver que que foi um período muito complicado ali dos Estados Unidos, ele foi muito romantizado e muito idealizado por uma questão mesmo, quase de mito fundador, mas aí você tem um olhar de gente de fora, né? Então eu acho que você tem um olhar muito mais... eu acho que crítico, né? Porque o filme do Trilogia dos Dólares é um filme extremamente crítico a todo aquele momento que tá acontecendo, né? Sim. Essa palavra crítica, né? É interessante porque ajuda a gente também a entender algumas diferenças do oeste americano, né? Se eu fosse brincar, até brincaria. Com polêmica ou sem polêmica? Por quê? Porque muita gente... Eu já vi isso em livro, cara, que falava que o oeste americano era sem graça, era preto no branco, e não é bem assim, cara. É só verem os filmes de um tal de John Ford. Ele não é muito conhecido, não, né? Não. Ele tinha uma profundidade para estabelecer as relações humanas, as relações de interesse, de conflito amoroso. Majoritariamente, o inimigo primordial dos filmes americanos era um índio. Até o John Ford mesmo, ele passeia por isso, ele contrapõe muitos índios, e não necessariamente entrando aqui no julgamento se é certo ou errado, mas isso estava intrínseco a muitas produções americanas. É claro, Anthony Mann vai fazer algumas coisas diferentes, ele vai lutar muito para essa questão do bom e o mal, né? John Ford ele conseguia transitar mais por essas áreas mais cinzas. Em via de regra, os protagonistas deles não eram pessoas tão bondosas assim. Se a gente for pensar já Anthony Mann, os personagens não eram necessariamente cinza, eles tinham majoritariamente um poder de se estabelecer como pessoas boas ou pessoas mau caráter. Porém, eles tinham um passado um pouco mais nebuloso. Quando a gente vê os filmes do Western, já não tem tanto isso, né? Todo mundo tá indo pelo seu próprio interesse. Se a gente for pensar o próprio personagem do Clint, né? O Homem Sem Nome, ele tá o próprio interesse ali. Ele quer pegar o dinheiro pra poder se dar bem.
E é isso que a gente que traz uma análise interessante, né? O inimigo, é claro que você tem um inimigo em vários filmes que é um vilãozão, alguém que tá querendo escravizar alguém, ganhar dinheiro, mas você tem a busca pessoal pelo sucesso, não importa por onde eu tenha que passar. Porque eu acho também que o Leone colocou muita figura ali, tipo, do desesperado, né? Do cara do pessoal que fazia as coisas que era preciso fazer pra sobreviver naquela época, que normalmente eram as pessoas que não estavam inseridas naquelas comunidades que estavam indo pra povoar. O pessoal que eram os pistoleiros, por exemplo, pessoas como o Tuco, como o Blonde, né? Como o Angel Eyes, eles não tinham lugar naquela sociedade, estavam querendo criar uma comunidade naquele local pra povoar, né? Eles eram pessoas que estavam de passagem, né? Ou eles estavam abrindo caminho, ou eles estavam fazendo serviços que ninguém mais queria fazer. Criavam as próprias leis, né? Basicamente. Porque você imagina que foi uma época que não tinha o poder do Estado ali, não tinha leis ali porque estava sendo povoado, e aí normalmente era a organização do próprio local que fazia isso. E por isso que daí, tipo, basicamente você tem pessoas agindo como se fosse a lei, as ideias de xerife lá americana, que depois vem muito forte mais pra frente, né? Eu sou a lei, né? Porque, sim, porque no Oeste Selvagem era isso, e aí você vai colocar, só que essas pessoas, elas não têm lugar naquela ideia de sociedade que está sendo criada ali, da ideia de comunidade, né? Você vai ter, por exemplo, os Brutos Também Amam, que é basicamente o cara que não consegue se adequar a uma família que acolheu ele, e ele tem que ir embora, né? Porque ele é violento demais. Nesse caso aqui no filme, basicamente o Estado tá em guerra com ele mesmo, né? Porque tá tendo uma guerra civil ali. Então, quer dizer, nem o Estado sabe não chega, o que quer. Não chega. O Estado não chega e os homens, então, eles quando o Estado não chega, os homens têm que fazer as próprias leis. I hope your mother ends up in a two-dollar house. Come loose! Come loose! You can still save yourself. Let me go and I'll pardon you. Let me go! I feel sick. The blood is bursting to my head. I'm dried, man. Water. E aí você vê o que acontece esse tom todos de 50 tons de cinza, né, que você tem nos três. Eu acho que você foi a primeira pessoa a botar Sérgio Leone e 50 tons de cinza na mesma sentença. Ai, cara, porque você tem eles com isso que o Pedro tá falando, assim, eles estão fazendo aquilo que eles acham que eles têm que fazer pra conseguir as coisas que eles precisam, né, pra conseguir dinheiro, né, e não existe ninguém pra parar esses caras. Só quem vai parar eles vão ser outros deles, do próprio tipo deles, né? E eu acrescentaria algo central nesse ponto que você levantou, senhor Basso. Eu tô te falando porque seu nome tá aqui, senhor Basso, então vou chamar de senhor Basso. Tá? Por favor, obrigado. Que, além de... Eu não posso ser feio, mas eu posso ser formal, entendeu? É isso aí. Um dos pontos que também reforçam isso é o filme Yojimbo, do Kurosawa, que o Leone plagiou. E isso hoje em dia já é sabido. O Kurosawa processou o Leone e o Kurosawa diz que ganhou mais dinheiro no processo do que no filme Yojimbo. Imagino. E Yojimbo é literalmente isso, é um guarda-costa que joga dos dois lados, das duas famílias da vila, para poder saber em qual lado ele pode ganhar mais. Então é o mesmo personagem aqui do Clint quando ele começa a trilogia, e os três ele vai passar da mesma forma. Sim. Só uma observaçãozinha, muita gente fala que o Clint é um homem sem nome. Isso é mentira, tá? O nome dele tá lá, é Joe. O terceiro filme que ele é realmente um homem sem nome, mas o primeiro tá lá acreditado, Joe. Eu não lembro se no segundo também tá. Eu acho que não, mas no primeiro aparece. Se eu não me engano, ele fala uma vez no primeiro filme, que o nome dele é Joe, e aparece nos créditos finais. Mas eu gosto da ideia, tipo, desses filmes de western, apesar de ficar muito na imaginária, acho que do geral do pessoal, que são filmes que são de bang, né, que a gente chamava, de tiro e tiro pra todo lado, mas a maior parte dos westerns bons mesmo que a gente vai ver, na verdade, são dramalhões fodas, né? Assim como você pode ver Três Homens em Conflito,
pra mim é um baita de um drama, né? Porque são 3 caras extremamente solitários, que, como o Pedro falou, estão tentando fazer o que é necessário fazer pra conseguir os objetivos deles, e que vão passar por um milhão de perrengues, né, pra isso, né? E alguns deles bem complicados, né? Vai passar por tortura, vai passar por... Entre eles se torturando, né? Se caçando, se matando, morrendo, né? Tipo, quer dizer... E você tem, assim, sei lá o quê... Em filme de 3 horas, deve ter, sei lá o quê? Uns 6 tiroteios? Né? 7... Tipo, sabe? Você vai fazer a contagem de corpos desse filme, ele fica muito abaixo de qualquer filme, sei lá, tipo, do Missão Impossível, tá ligado? Ele vai ficar. Exato. Não, e aí tem uma coisa que eu acho interessante também de destacar, é que é o seguinte, a gente estava aqui falando justamente sobre esse período histórico e, né, tudo isso que envolve o western e o western spaghetti aí e tal, mas é interessante da gente ver que, por exemplo, o fato do Sérgio Leone ter pago uma indenização por plágio é porque ele deve ter ganhado muita grana, porque ele foi um sucesso, né? Ali entre 60 e 70, ele era o nome dos filmes de faroeste. Esse lance do western e o que o Sérgio Leone faz, que ele meio que dá uma revolucionada no gênero, porque ele começa a introduzir elementos que eram, de certa forma, inéditos ali à época, vou né? só dar uma... acho que é importante frisar, ele não é meio que... Ele revoluciona o western, sabe? Tipo, não foi mais o que era antes e depois dele, sabe? É um negócio maluco, ele é um divisor de águas, assim. Pro western e pra carreira do Leone, né? Porque ele teve problemas sérios com a novela e com o pessoal da crítica francesa. Enfim, depois a gente pode explorar, mas termina seu raciocínio, Rafael. Não, então, por exemplo, o que ele faz que é revolucionário? Ele começa a introduzir a parte da violência explícita, e aqui a gente vai ver um pouco isso também, né? Tipo, tem uns tiros, às vezes a marca, né, fica bem aparente ali e tal, são coisas assim que chocam em algum momento. A ambientação, né, em cenários desérticos, né, a utilização das trilhas bem marcadas, assim. Puta que pariu. É impossível falar do Sérgio Leone sem falar do Ennio Morricone, que foi... Exato. Ao tanto que a trilhazinha do... que é símbolo de western, né? Tipo, sim. Virou... E assim, as cenas longas também, né? Porque ele faz cenas, ele faz uns planos bem longos, bem assim, pra você ir observando todo aquele ambiente, às vezes com pouquíssimos diálogos e tal, e ele sempre eleva bastante o nível de tensão e de suspense. E aí, quando ele faz essa trilogia dos dólares, né? Que é composta aí por um punhado de dólares, 64, por uns dólares a mais, 65, e 3 Homens em Conflito, 66, ele acaba elevando isso a uma potência máxima, assim, porque você vai ter essa repetição sistêmica. E aí vocês estavam até falando sobre essa questão de que no filme a gente consegue ver essa tensão, que é um drama e tudo mais, mas eu vou te dizer que uma das coisas que eu mais gosto em 3 Homens em Conflito é o sarcasmo, assim. O que esse cara faz na escrita ali, sabe? As tiradas, e as coisas vão acontecendo quase como um ato de, sabe, do acaso, quase como sorte, uma tropicada no destino ali que encaixa com as coisas, sabe? Isso eu acho muito legal. Ele tem um quê de comédia ali, de sarcasmo, que eu acho demais, porque ao mesmo tempo, quando você tem esses momentos de tensão, tipo, ele começa o filme com planos fechados no rosto daquelas pessoas e tal, e aí eles entram dentro de um lugar, já começa um tiroteio, já sai, né, o feio, que é o Tuco, né, já sai o Tuco ali, você já fica tipo, cara, o que tá acontecendo ali e tal, e aí, tipo, ele sobe o nível de tensão, vai apresentar o mal, e aí é também uma tensão, o cara fica enquadrado na porta. Puta, e entra. Ele é triplamente enquadrado, né, cara? Ele tem triplamente, tipo, batente, tem outro batente, tem outro batente. Tipo, é quase como se estivesse dentro de um túnel pra levar ele, né? Ele é a luz no fim do túnel, né? Ele é a sua morte. Exato, né? E um cara duro, né? Rígido, que não sai dentro daquilo. O Lee Van Cleef, né? Exato. Eu acho que você tá falando, você citou, né, Rafael, da questão desses planos abertos, e eu gosto muito que o Leone trabalha com 2 planos, basicamente, né? Panorâmica ad infinitum, né? Pega o seu telescópio para ver todas as pedrinhas ou super close fechado no rosto da pessoa, quase que no olho. E eu gosto muito porque, assim,
uma coisa que eu acho que retrata bastante esse filme é uma ideia, tipo, de que... E também retrata bastante a questão do Westner, né, dessa migração pro oeste e tudo mais, é a questão, tipo, de quanto que aquele lugar é enorme e como você é pequeno e sozinho lá. E eu acho que a ideia que você tem, tipo, de que quando ele abre esse plano gigantesco, ele vai fazer, sei lá, o Tuco pegar o cavalinho dele, né, e correr quando tava lá, primeira cena lá do enforcamento, que ele sai, o cavalo sai disparada. Cara, o cara filma o cavalo indo, sabe? Uhum. Cara, sei lá, é um tempo absurdo, então, são 30 segundos dele correndo, sabe? É muito tempo de você ficar vendo aquela... E vai abrindo, né? Ficando gigantesco ali o cenário. E tem no deserto, quando ele leva o Clint, o Blonde depois, né? Também são planos, assim, super abertos, enormes, né? E eu acho que traz muito uma ideia, tipo, de que, cara, esse lugar é gigante. É o Velho Oeste, ele é imenso. Ele não é povoado. Exato. Né? Exato. Ele não tem ninguém aqui. Você tá sozinho. E os personagens estão muito sozinhos, né, cara? Porque o Tuco fala muito isso, né? Você vê que o Tuco tem uma necessidade de falar que ele é super conhecido, quando ele vê o irmão dele lá, que o irmão dele adora ele, que gosta de ver ele. Aí ele pergunta pro Blonde, né? Fala assim, cara, você... Quando ele tá lá quase morrendo, né? Eles... Né, lá no deserto, quando ele... Depois vai levar pro mosteiro, ele falou, cara, você tem alguém, você tem uma família, sabe? Você não tem o Malta, o Angel Eyes, né? Tipo, é um cara... Quer dizer, eles são todos caras sozinhos. O Tuco traz muito essa ideia de ficar perguntando pra eles quem que eles têm, né? Sim. E eles não têm ninguém, né? Então, eles exclusivamente eles conseguem ficar nessa vida também, porque eles não têm ninguém, tipo, que prenda eles a lugar nenhum, né? Exato. E aí quando você vê esses caras viajando naqueles cenários gigantescos, você fala, cara, tipo, você está sozinho aqui nessa imensidão toda. Isso que vocês estão falando da imensidão e tal, é muito, praticamente 90% culpa, de uma forma positiva, do CinemaScope. Quando a tela muda, né? Quando o formato da tela proporciona aos diretores a explorar um campo de visual muito mais profundo. E aí é possível gerar esses efeitos de espalhar personagens pela tela e também dar uma sensação de imensidão muito mais forte. Não é à toa que esse formato vai ficar muito popular nos filmes do faroeste. Não só como faroeste, outros vão explorar, mas mais em filmes que remetem a grande escala, a filmes monumentais, grandes produções. É algo que se popularizou muito nos anos 60, né? Depois foi deixado de lado. Mas eu lembro que até o Zanuck, né? O que foi o magnata da Fox, ele adorava isso. Ele falava, deixa a galera espalhada e tal, é isso, tem que ser assim, vamos aproveitar. Você vê, por exemplo... Já o Barzan não gostava tanto, né? Barzan não gostava de nada, né? Brincadeira. E você vê a ideia de época, sei lá, do Senhor dos Anéis, né? Quando eles abrem também, tipo, os caras estão cavalgando, sei lá, vai ver os Cavaleiros de Rohan vindo lá, puta que pariu, tá ligado? O cara abre o negócio, tá ligado? Sei lá, tem 80 campos do Maracanã, sabe, na tela, né? E eu acho muito legal depois que ele inverte e faz o Leone faz muito os closes, né? Então, tipo, e assim... É um close muito focado no olho, né? Tipo, do personagem, né? Muito... por isso que eu acho que é engraçado, porque pra mim, eu não entendo porra nenhuma de cinema, então eu vou falando e vocês vão dando os nomes aí as coisas têm que ser. E... A gente também não. Tá bom. Vai falar, Cláudio. Você vai... Pra mim, as duas coisas remetem muito à ideia, tipo, de coisa individual, de quanto que você... Quanto tá focado num único ser, né? Porque ou você tem aquela imensidão que mostra que o cara é minúsculo, ou você coloca uma lente de sei lá, microscópica, tipo, na cara do maluco pra olhar ele e falar, olha, a gente tem que analisar esse personagem aqui, olha como ele tá se comportando aqui, né? Exato. E eu acho muito maluco como ele fica pulando desses dois planos assim, como se não fosse tranquilo, né? Tipo, você tem a imensidão gigantesca e foca na cara. Abre de novo, foca na cara. E não te cansa, né? Eu fiquei muito impressionado com isso, assistindo de novo agora. Eu acho que tem uma brincadeira que ele faz, que é essa de trazer um contraponto, né? O tempo todo. Porque quando a gente fecha a câmera na cara do personagem, ele quer justamente trazer essa coisa íntima, né? Pro espectador. Você tá junto com esse cara, você tá do lado dele. Então, você
Você tá sentindo o que esse cara tá sentindo. Quando eu vou mostrar, e aí entra aquela parte que eu tava falando, né, sobre as cenas serem mais pesadas, assim, né, essa coisa, essa violência explícita e tudo mais, mas quando ele vai dar um close na cara do Clint Eastwood, a cara tá toda rachada e seca e não sei o que, você tá olhando pra aquilo e tá falando, cara, esse cara tá acabado, ele tá muito, muito machucado e tal, não tem o que fazer, então você tá sentindo o que o personagem tá sentindo. Aí ele pega e faz o contraponto, que ele mostra o ambiente e traz essa ideia de imensidão e de solidão e tudo mais, então é quase que tá entregando pro espectador a desesperança, sabe? Ó, você tá vendo esse cara totalmente machucado e agora você tá vendo que ele não tem pra onde ir, não tem o que fazer. E isso é uma brincadeira que ele faz justamente pra gente ir, a gente se aproxima dos personagens, né? A gente vai sentindo cada vez mais os personagens. Tanto que eu acho que tem uma cena muito simbólica disso, que na hora que eu tava assistindo eu tive essa sensação muito forte, assim, quando o Tuco tá ali, né, em cima do Blonde, tá tipo levando o cara pro deserto e tá andando, e o Blonde tá com sede e tudo mais, e cai no chão e tal, daí ele vai lá, e aí vem aqueles cavalos e tal, e aí o Tuco vai lá e descobre, né, que tem um dinheiro enterrado e tudo mais e tal. E aí, essa sacada eu acho demais, assim, essa sacada de roteiro eu acho maravilhosa, assim, porque no momento que o Tuco recebe metade da informação e o cara tá pra morrer, o tempo todo eu ficava pensando assim, caralho, o Blonde tá lá atrás. Ou o Blonde fugiu, ou o Blonde morreu já, porque eu vi o estado dele, de perto, assim, eu vi a cara dele, eu vi como é que ele tava. Aquele cara não tem condição de ficar sozinho. E aí, quando você tem o Tuco indo pegar água e ele volta, e aí o Leone faz uma brincadeira muito legal de que ele não foca primeiro, né, nos cavalos, ele fica no Tuco, e daí você vê a reação do Tuco. O Tuco vai pegar água, volta, para no meio do caminho e arremessa a água, tipo, não acredito, esse cara tá lá e tal, e arremessa. E você fica meio, cara, do que ele tá tão nervoso e tal? E quando você vê o Blonde nos cavalos, que o Blonde pegou os outros 50% da informação, daí você fala, cara, é isso, o Blonde só conseguiu ir se arrastando até onde ele pôde se arrastar. E aí ele conseguiu pegar ali a informação como isso, como quase um acaso, entendeu? Quase uma escorregada ali. Get away from there! He's dead. I'll kill you. If you do that, you'll always be poor. Just like the greasy rat that you are. If I were you, I'd keep me alive. What did he tell you? Huh? Name. Huh? Name on a grave. What name? É maluco como pode parecer por acaso pra gente, mas como é muito amarrado no roteiro, né? Porque muito, eu gosto muito porque você tem primeira informação de que existe esse tesouro quando o Angel Eyes vai matar aquele cara no início. Sim. E você descobre que tem um tesouro enterrado aí, né? Mas você não sabe quanto, você não sabe onde, você não sabe nada, você só sabe que tem, assim, grana, né? Muita grana. Ali, existe um tesouro a ser procurado, né? Tipo, exato. Aí a gente já sabe no cinema, né? A arma de Chekhov, né? Que essa porra apareceu, vai ter que ser usada lá na frente. E aí você, apareceu a ideia, tipo, do coisa. Tá bom. Aí ele vai pra toda a apresentação do Good ainda, né? Que tava faltando, né? Do Blonde. Aí você tem toda a ideia, tipo, do Blonde com o coisa preparando golpes e tudo mais. Cara, eu contei, eles vão ter contato com um plot de verdade, que são os 3 homens em conflito, porque são 3 homens procurando o tesouro. Cara, já tem 1 hora de filme. Exato, é muito maluco. E assim, você tem a informação de que o Angel Eyes, ele foi até aquele batalhão lá que tá lá tudo
os caras tudo fudido lá, tudo ferrado lá, o cara tá cozinhando sabugo de milho pra comer, né? Tipo, os caras estão na merda total. E aí ele fala, olha, os caras foram pelo deserto tal, não sei o que tem. Que curiosidade, vendo... Aí eu tava vendo aquele deserto que eles estão ali, era na Espanha, é o mesmo lugar que gravaram o Lawrence da Arábia. E aí ele fala assim, o pessoal foi pra lá, mas o pessoal é maluco, quem foi pra lá porque ele vai ser achado pro outro pessoal, eles estão pra morte, eles podem, na verdade, pegar o pior caminho, que é ir pra aqueles lugares lá, daquela deserto tal, que aí é morte certa, eles vão andar a cavalo até morrer. E aí você tem isso, aí passa toda a história lá do coisa, conseguindo pegar o Blonde com os amigos dele lá, né, entrando pela janela e leva ele, faz tudo. Aí ele acha esse pessoal lá no meio, tipo, sei lá, meia hora depois. E aí você fala, cara, é aquele grupo que o Angels ficou sabendo que saiu, né? Que eu esqueci o nome do cara que tinha mudado de nome. Não é Carlston, alguma coisa. Eu acho que é isso, é Bill Carlston, eu acho. Isso, Bill Carlston. Que era o Bill Carlston, o cara do tapa-olho, que saiu. E aí você, tipo... Sabe, lá atrás no filme foi falado isso, e aí ele encontra ali o cara, sabe? Aí você vai ver que os caras são pegos depois que sabe que os confederados estão lá nessa região por causa da guerra que tá tendo, eles são pegos. E você tem tipo informação que o Angel Eyes estava indo até o posto dos confederados pra procurar o Bill Carlson, né? Sim. E aí eles se encontram lá, e você fala, cara, parece... né, um grande acaso do destino, mas tudo foi te apontado antes no filme, né? Tudo tava te dando dica tava movimentando as peças pra onde é que tem que ter. Eu, particularmente, adoro muito o filme. Eu só acho que toda aquela parte do Blonde e do Tuco, a prega-peça, traio, um pegando o outro, tudo mais, eu acho um pouco longo, sabe? Tipo, porque, sabe, os dois... Cara, você tem... os dois abandonando alguém no deserto e fazendo quase morrer de sede antes de começar o plot principal do filme, sabe? Eu acho um pouco longo. O filme de todos é o mais longo, né? Dos três e tal. Então, é normal as pessoas sentirem isso, né? Eu acho que aqui é a melhor ambientação que o Leone consegue produzir. Não que os outros sejam ruins. Eu acho os três filmes excelentíssimos, claro. Sim. O terceiro, muito mais absurdo do que tudo, né? Mas o que eu acho mais interessante é que o Western Spaghetti, ele consegue construir uma ambientação de forma geral mais interessante que os filmes americanos. E aí eu vou bater essa tecla. Ou outra, até mesmo o John Ford, cara. O John Ford eu acho diretorzaço e tal, só que acho que a forma como o John Ford vai construir a narrativa é totalmente diferente. Aqui, se a gente for parar pra pensar em Três Homens em Conflito, o próprio Por um Punhado de Dólares a Mais, né, e tantos outros que a gente poderia citar, ele tem uma calma, né, pra construir as histórias, que é muito comum no cinema europeu de uma forma geral. Você já tem uma calma um pouco maior, você não tem aquele produtor em cima de você brigando, enfim, não que não existisse, né, cobrança, mas é muito mais diferente, e por isso você consegue desenvolver uma narrativa em muitos momentos até contemplativa. E isso no western vai ser muito importante, porque dá uma identidade para os filmes que até então não tinha antes do Sergio Leone. Porque se a gente for pensar no John Ford, ali onde o John Ford filmava eu esqueci o nome daquele lugar, cara. No deserto, né, americano, era praticamente uma zona conhecida do John Ford. Ninguém se atrevia a filmar ali. Já com o Leone, você vai construindo essa característica, você não tem exatamente um lugar específico, só que você tem essa sensação de você remeter ao deserto, de você remeter a essas grandes paisagens, que vai ser influente para os filmes. Isso que você está falando, Pedro, é interessante porque entra um pouco naquilo que você estava falando antes sobre o Sergio Leone ter sido criticado lá por um pessoal na Novela Vague, né? Porque essa era a crítica. É que o pessoal olhava e falava assim, pô, esses filmes do Sergio Leone são super comerciais, sensacionalistas. Eu adoro essa história, cara. Eu adoro. É o pessoal... Dos dois primeiros filmes, a galera taca o pau no Leone. E no terceiro filme, ele segue uma coisa coerente. Aí o pessoal fala, não, peraí, o cara é bom mesmo. O cara é bom. Então, eu acho isso, sabe? A crítica, eu não vou ser hipócrita e dizer que não há implicância. Mas no começo era uma implicância com o Leone.
Diziam exatamente disso. Filmes comerciais, Leone não sabe fazer nada, não é um diretor. Ele faz a mesma coisa de uma escala um pouco maior no segundo filme e tá lá a Nouvelle Vague dando porrada nele. É importante lembrar que no segundo filme, alguns já elogiaram, mas mesmo assim, os críticos franceses não deram muito destaque pra ele, é uma nota muito pequena, enfim. Sim. Então não tratam ele como um diretor de respeito. Agora, quando chega o terceiro filme, aí a galera se rende. Aí a galera fala, eu tava errado. Eu tava errado. Cara, não, isso, só para contextualizar, a Nouvelle Vague era esse movimento cinematográfico francês que surgiu ali na década de 50 e que eles defendiam, né, como uma característica deles era essa abordagem mais livre, experimental da linguagem cinematográfica e tal. Quando o Leone chega com os westerns dele e aí ganha esse título de espaguete e tudo mais, aí algumas pessoas dentro da Nouvelle Vague ficam falando, esse negócio é muito comercial, é sensacionalista, não sei o quê. O próprio Jean-Luc Godard chegou a fazer críticas falando que tinha muita violência gráfica, né, nos filmes dele. O Godard nem gostava do CinemaScope também. Pois é, e falava da representação estereotipada, né, dos personagens e tal. E aí aconteceu isso que o Pedro falou. Tipo, quando chegou o terceiro filme, alguns deles começaram a falar, o Leone é bom, cara. O Leone é bom. E aí, até um pouco mais pra frente, né, a gente tem o Truffaut chegando e falando assim, o cinema dele realmente é um cinema que ganhou uma importância porque ele construiu uma linguagem mesmo. Então eles começam a reconhecer isso. Mesmo ele fazendo mesmos planos, mesmas sequências, mas não, agora tá valendo. Não, agora é de verdade. Exatamente. O que o Pedro falou, eu concordo muito. Inclusive que eu acho, cara, vi hoje o filme novamente, né? Eu tenho o box da trilogia que eu adoro e ele é meia hora pra apresentar os três personagens. É uma coisa que hoje seria inconcebível. E eu gosto também da quantidade de silêncio que tem. No início, você tem toda a apresentação do Tuco e você não tem palavras ali, não tem nada sendo falado, e você tem um terço da cena de apresentação do Angel Eyes, que também é só eles encarando. A primeira pessoa que fala é aquele morador lá, aquele lavrador que tá ali, que vai perguntar pra ele se ele veio matar ele. Sim, entendeu? Exato. Sabe? Então assim, isso, cara, tem 10 minutos de filme já. Sim. Sabe? E não tem uma palavra. O cara trabalha só com a ideia, vai mostrando as imagens e ali ele já vai te contando um monte de coisa, né? E eu gosto disso, que eu concordo muito com o Pedro eu não sei se ele tava falando da calma de fazer a gravação, mas me parece que o filme também tem uma calma muito grande, tipo eu não tenho pressa, tá? Sim. Eu vou demorar o que for, mas eu vou te falar exatamente quem são esses três homens que vão entrar em conflito. Eles são o centro, então eu preciso apresentar ele. E o cara gasta meia hora pra apresentar três personagens. Exato. Sabe? É um absurdo você pensar hoje, né? É isso, mas é isso, Basso, mesmo, porque não tem problema nenhum você já começar a cena com um tiroteio, com uma briga, com uma perseguição, não tem problema nenhum. O problema é quando uma indústria se molda a sempre já contar tudo em 10 minutos do filme. Exato. Certos tipos de histórias e de narrativas você não consegue fazer isso. Ainda mais o western, cara, você tem westerns de 1 hora e 15 lá nos anos 30, anos 40 do cinema americano, que são muito corridos, né? Então, se você quer fazer algo numa escala maior, você vai precisar dar conta de muita coisa no seu filme. E isso permite uma série de coisas positivas. Você gera uma expectativa no público. Você consegue explorar até um pouco mais de suspense. Você consegue direcionar o olhar do próprio espectador. Então isso é muito rico. Tanto que Leone vai fazer isso de novo, né? Em Era Uma Vez no Oeste, né? De uma forma até de uma forma numa escala maior. Não, os sei lá, 5, 10 primeiros minutos de Era Uma Vez no Oeste assim, a quantidade de tensão gerada naquele local, sabe? Meu irmão, eu coloquei pra Domênica, eu coloquei uma vez, eu queria fazer ela assistir, ela não quis. Falei pra ela, tudo bem, você não precisa assistir tudo. Você assiste só esses 5 minutos desses caras, desses 3 homens esperando Charles Bronson. Cara, Charles Bronson, né? Maravilhoso. Meu pai ama esse cara. O Charles Bronson chegar no trem. Cara, são 5 minutos que é a mosca, é o pingar da água do chapéu do cara. Sabe?
Cara, você começa a ficar... Eu fui assistindo, e é muito curioso você assistir alguém assistir isso aí pela primeira vez. Porque eu não tava assistindo o filme, eu tava assistindo a Domênica assistindo o filme. E você vai vendo a tensão, sabe? A pessoa, sabe, tipo, o ombro da pessoa, sabe, tipo, juntando na orelha, sabe? Ali, quase, né? Porque vai criando uma angústia e o cara é o quê? É o fato de não ter pressa. Eu vou te mostrar 5, 10 minutos de esses três malucos esperando, né? Isso daí. E vocês vão me desculpar só mais um minutinho, porque assim, Era Uma Vez no Oeste tem, pra mim, a maior bravata de todos os tempos. A segunda maior bravata, né, de todos os tempos, que é nós trouxemos um cavalo a menos, né? Sim. Não, vocês trouxeram 2 cavalos a mais. Meu irmão, nesse momento, eu teria ido embora. Eu não teria continuado a conversa. Eu teria ido embora, porque alguém que responde isso, tipo, você não pode, sabe, você não pode tentar bater de frente com esse cara. Mas eu concordo com o Pedro que eu acho que os silêncios e as tomadas longas, elas contribuem muito pra ir criando uma tensão, né? Tanto que o final virou meme, né? Cômico dos três se encarando. E no meme, dependendo da música que você colocar, realmente fica cômico, aquele troca de olhar. Mas no filme, cara, você começa a ficar angustiado, porque... Super! Você não sabe o que vai acontecer, né? Sabe? Tipo assim... Porque eu tenho... Claro, a gente sabia que o Clint Eastwood não ia morrer, né? Óbvio, né? Mas é uma tensão pra saber exatamente o que vai acontecer, porque ele não para e, cara, é um tempão, sabe? Pra filmes que a gente tá hoje, quando a gente, sei lá, fala 30 segundos, 1 minuto de tela, pode parecer pouco tempo. Cara, 1 minuto de pessoas se encarando é tempo pra caramba, cara. É muito desconfortável. Sim, sim. I've been looking for you for 8 months. Whenever I should have had a gun in my right hand, I thought of you. Now I find you in exactly the position that suits me. I had lots of time to learn how to shoot with my left. When you have to shoot, shoot, don't talk. Vale lembrar que o Leone não foi ele que inaugurou esse tipo, né? Até em filmes de western. Se a gente for pegar O Homem dos Olhos Frios, do Anthony Mann, né, vou falar polêmica aqui, o Anthony Mann traduziu western melhor que John Ford. Enfim, ele tem uma sequência também de abertura muito foda, assim, em silêncio, que o personagem do rapaz do Psicose, né, Anthony Perkins, também sai de um silêncio pra encarar, né. Só que aqui, né, os filmes do Leone praticamente rodam em torno disso, e até chegar nessa parte que você falou de confronto, né? Que também vai ser utilizado, que vai pegar também alguns princípios dos filmes de samurai. Exato. Porque os filmes de samurai é isso, é silêncio pra um movimento só, filhão. Fez errado, já era. Pra quem viu, pra quem assistiu John Wick, o 4, tem isso, né? Tem essa referência. Então, é tão bem construído, virou parte do cinema, né? Todos esses moldes, que ainda hoje a gente vai encontrando ecos. Então, tentando fazer um link também para finalizar essa parte que eu tô falando, né, questão da novela vague, a gente não pode encerrar carreiras, cara, de diretor ou diretoras nenhum, só porque fez um filme que você necessariamente não gostou. Né? Hoje na internet tá muito isso. Mais uma vez essa pessoa aí. Né? O próprio Shyamalan, que eu não gosto muito dos últimos filmes dele, cara, se ele for fazer um filme, beleza, vamos lá, torço pra que seja bom. Não, e é interessante da gente pensar e contextualizar tudo isso, porque a gente vive numa era em que a falta dos respiros é constante, né? A gente tem TikTok, tem YouTube, tem vídeo no Twitter e no Instagram e no caramba. Então, o tempo todo isso. E as edições estão ficando cada vez mais rápidas. Conta a sua história em 30 segundos, 40 segundos. Você tem que sempre fazer isso rápido. E aí criam ferramentas em que, sabe, você já grava um vídeo, ele já corta, já emenda com outro e tal. E aí quando você vai para um filme desse, de 66, do Leone, dando esses respiros, essas pausas, e você entende esses espaços e como é importante a gente dar a sensação, como isso passa a sensação necessária para o espectador, você começa a entender de como que o cinema ele foi construindo justamente essa linguagem e foi conectando
cada vez mais com o espectador. Eu acho que essa cena final dos três ali, que fica girando um tempão entre eles, é talvez uma das cenas mais clássicas aí, né, do filme, mas pra mim... causou isso no Rock in Rio. Exato, exatamente. Mas eu acho que tem outras duas que eu gosto muito também. A primeira é o Tuco correndo pelo cemitério procurando onde tá a cova, né, ali, pra ele justamente procurar o dinheiro. Ali também, ele deixa uma música tocando e aí você fica vendo ele correndo pra um lado, correndo pro outro, correndo pra um lado, correndo pro outro. Cara, se fosse hoje, era tipo, ele chega lá, corta, ele tá na frente da cova, pronto, acabou, ele encontrou a cova e tal. Mas ali você vê o desgaste, o cara, tipo, caminhou, correu, explodiu ponte, fugiu, foi torturado, não sei o que. Quando finalmente chegou no espaço, ele ainda tem que ficar correndo pra um lado e pro outro pra ver o que ele acha e tal. Então tudo é muito difícil, é muito pesado, sabe, é suado e tal. Então essa é muito boa. E aí a outra que eu acho que é excelente a cena também é quando o Tuco vai atrás do Blonde pra se vingar. E aí ele chega com aqueles capangas, o cara fala que o Blonde tá lá no quarto tal, e aí você não tem mais diálogo ali. Você vê os olhos do Blonde olhando pra porta, aí tá tendo umas explosões lá fora, o cara vai subindo, né, e aqueles... como que é o nome daquele negócio atrás da bota? Espora, isso. Aí as esporas vão fazendo barulho, aí que o Blonde se liga do que é, e aí você tem um touché ali, né, porque o cara abre a porta, o Blonde mata os três e o Blonde ainda dá um risinho de lado e fala, esporas, amigo. E aí quando você vê o Tuco tá atrás e fala, existiam 2 esporas e você só prestou atenção em uma. Porque do mesmo jeito que o cara tava subindo pela frente, o Tuco tava vindo por trás e o Blonde não se ligou. Cara, é um touché que, assim, com 2 linhas de frase, ele explicou tudo o que aconteceu, ele não precisou dizer nada e ele só fez a montagem. Né? É muito. E depois o Blonde vai devolver essa cena na cena do Tuco na banheira, né? Isso. O cara vai pegar ele achando, você tá aí na banheira, né? E foda-se, eu tô com a arma até aqui dentro da banheira, né? E mata e fala assim, beleza, matei, tipo, aí tá do lado do Blonde dele, fala assim, maravilha, né? Tipo, tá aqui, né? Não, eu acho ótima a frase, né? Se você tem que atirar, atira, não fica falando, ele fala pra aquele outro cara. Tem uma entrevista do Eli Wallach, né, que é o Tuco, que ele fala que a ideia que o Leone deixava eles fazerem muito improvisação, né? Falar muito mais um texto mais solto, que ele falou ali que era pra ser, tipo, mais um... Porra, meu, que coisa, né? Era uma coisa mais assim, inconformado com o cara, né? Sim. E saiu um negócio cômico, né? Ele falou, cara, eu não queria ser cômico, mas todo mundo depois ficou achando essa cena cômica, né? Do jeito que foi dito, né? Não, e é maravilhoso. E eu acho o Eli Wallach nesse filme, assim, um espetáculo. Não, desculpa, ele carrega, na minha opinião, ele carrega o filme. Tá carrega, porque ele é a ponte entre tanto o Angel Eyes quanto o Blonde. O Blonde muito mais, né? Tipo, ele é muito mais essa coisa de sério, de parado. Você tem quase todas as falas deles envolvem 2 ou 3 palavras, né? Por fala, né? Ele nunca faz uma conversa longa, né? E o Angel Eyes é aquele... O Angel Eyes, pra mim, o ator que faz... Ele, né, o Lee Van Cleef, ele é absurdo a presença que ele tem. Ele já era estabelecido, né? Sim, já era. O Clint já estava estabelecido, já tinha feito outros filmes, já estava conhecido, né? Sobra pro feio. E eu acho que ele que fica mais alternando entre eles, eu acho que ele... É a grande surpresa do filme. É a grande surpresa do filme. Sim, sim. E eu acho que ele usa também muito pra verbalizar o que os outros 2 verbalizam muito pouco. Né? Exato, então, exato. Ele acaba servindo muito pra isso, né? Então eu acho que ele... É muito difícil imaginar como é que esse filme funcionaria sem o... Eu conseguiria imaginar como é que ele funcionaria sem o Blonde ou sem o Angel Eyes. Né? Acho que até daria, talvez, né? Pra, sei lá... Porque a ideia toda é que eles têm... A informação tá em 2 partes. Né? Sim. Então, né? Por isso que os 2 precisam chegar até o final juntos.
Mas assim, sem o feio, eu não consigo imaginar como esse filme daria certo, tá ligado? Então, mas você sabe que eu acho que é aí que mora justamente por que o Leone vai amar o título que o Venzesoni deu pro filme. Porque se você para pra olhar, tipo, o título em inglês, The Good, The Bad and The Ugly, é tipo, The Good and The Bad, né, o bom e o mal, é um antagônico ao outro, assim. Agora o Ugly é a coisa estranha, entendeu? A coisa fora daquele padrão, assim. Então tudo bem, você vai ter dois personagens antagônicos e você vai ter um que ele quebra com tudo isso, assim. Sim. E eu vou falar pra vocês que enquanto eu assisti o filme de novo agora, cara, eu olhei pra esse personagem do Tuco, do Eli Wallach, e eu falei assim, cara, eu acho que o Johnny Depp bebeu muito desse cara pra fazer o Jack Sparrow, sabia? Ele tem uma... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ele tem umas coisinhas assim... Eu tava vendo uma entrevista dele hoje, né, pra me preparar, porque afinal de contas fui pro Cinemação, falei, vou ter que me preparar, né? Não posso ir só com a minha opinião de merda, né, tipo, eu tenho que fazer uma pesquisa antes. E aí eu assisti uma entrevista do Eli Wallach, né, dele falando de que o Sergio Leone, quando pediu pra ele pra fazer aquela cena da arma, né, que ele vai procurar uma arma logo que ele volta do deserto, né, com aquele velhinho lá, ele falou assim, cara, eu não sei como falar pra eles, porque assim, eu sou de Western, mas eu não faço a mínima fucking ideia de como é que uma arma era. Eu não atirava, né? Então ele fala que o cara falou assim, não, vai aí e brinca. Então ele começou a pegar as armas, começou a fazer aquele negócio lá de olhar pelo cano, ficar vendo o barulhinho que elas fazem, os tic-tic-tic, e vai desmontar uma e monta a outra. E aquilo ali foi ele que fez. Né? Isso é demais. Porque ele falou assim, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, mas a ideia que o Leone, a orientação que o Leone deu, ele falou assim, olha, você tem que ser um cara, tipo, que você é o estranho, né, que você tá falando, Rafa, ele é o elemento fora de tudo, né? E você tem que passar essa vibe, e você tá montando o seu objeto que você vai atrás da sua vingança, né? Exato. E ele começou a brincar de desmontar as armas e ir montando outras e vendo pelo barulhinho, vendo pelo negócio, e falou assim, cara, eu não faço ideia se tinha que fazer barulho era bom ou mal, sabe? Tipo, pra arma, na hora que gira o tambor. Né? Mas eu tinha que falar que aquilo ali era importante. Isso, né? Dizia muito sobre as produções do Western. Era uma bagunça danada. Era o pessoal falando idioma pra lá, italiano, espanhol, inglês. Tem uma cena do filme do Tarantino. Eles eram os únicos dois que falavam inglês, e o Eli falou que se comunicava com o Sergio Leone em francês. Caraca. O Leone não sabia inglês, tá ligado? E hoje a galera reclamando da dublagem, né? Mas tudo bem. Tem uma cena, né, do filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que fala isso, né? Quando o personagem do DiCaprio volta da Europa, porque ele foi fazer um western. E ele fala, a produção era toda estranha, o pessoal falando vários idiomas dentro do filme. Exato. E é exatamente isso, né? Vocês estavam falando da melhor cena. Eu vou cair no clichê aqui. Eu gosto muito da cena final, né? Até porque ela vai ela, em determinado momento, ela se estabelece do geral pro particular. Quando ele vai cortando dos personagens de um pro outro. E depois ele vai abrir. Quando nós vamos ver o tiro, né? Essa parte eu acho muito interessante. Por quê? Se a gente for parar pra pensar, o personagem do Clint, né? Do Bond tá no meio, só que um pouco mais pra trás do plano. E os outros dois estão mais nas laterais. Se a gente for parar pra lembrar, ver, quem tiver pra poder entrar no Google, olhar. O personagem do Mal tá no meio e na parte de Mal cima. Mal tá no meio, isso. E o Blonde tá mais à direita e o Ugly mais à esquerda. Clint tá na esquerda, tá na direita e o outro tá na... E o Tuco tá na esquerda e o Coisa tá no meio, na parte de cima, né? Eles fazem um triângulo ali, né? Sim. Isso. E se a gente for parar pra lembrar, né? Ver o que tem, os detalhes do cenário, tem muitas cruzes, né? Porque o local que eles estão é um cemitério. E agora eu não lembro quem falou isso, foi o Godard ou o Truffaut. E eles fazem, né? Se você for olhar, parece um triângulo que eles se ligam, né? Só que agora, se a gente for olhar com mais frieza, não é um triângulo, é mais uma vez uma cruz. Porque a gente também está posicionado na frente. Então o personagem que tá... É o Mal, né? Que você falou que tá no meio. Porque agora eu tô vendo aqui, eu não tô lembrando exatamente da posição. Ele liga com a gente, ele faz a ligação com a gente numa linha imaginária reta. Sim. E os outros dois do lado. Ou seja, também é um crucifixo ali
como o diretor abre a cena. Então, quer dizer, cara, o espectador completa a cruz, exatamente. Né? É interessante. Ele completa, ele faz parte. E você sabe, Pedrão, que tem nessa cena, outra coisa que eu acho interessante é que quando eles vão justamente pro duelo, os dois atiram no mal, né? O feio atira no mal e o bom atira no mal. E eu acho muito bonito, como o Pedro tá falando, porque é um círculo de pedra, né? Que tá aberto ali no meio das cruzes, né? E aí eles formam um triângulo e aí você tem o quadrado, o enquadramento da tela, né? Então, assim, quando você olha assim, são várias figuras geométricas que estão feitas ali. Exato. E é interessante como é que ele posicionou daí tudo isso. E como assistindo agora pela segunda vez, como tipo, é spoiler, porque você tem do lado de onde tá, próximo de onde tá o mal, né? Você já tem uma cova aberta. Exato, entendeu? Então, assim, e claramente ele tá no meio dos dois, né? Então, tipo, é muito, sabe, quando você olha assim, é muito a ideia tipo, de que os dois vão se voltar pra lá. Né? Quando você imagina, quando você vai fazer uma posição de ataque, né? Que seria, né? Se tivesse duas pessoas atacando uma, seria mais ou menos aquilo ali, né? Cada uma delas posicionada um pouco longe uma da outra pra ir de encontro ao cara, né? Então, assim, tudo dava a entender no enquadramento que era que o mal que ia ser atingido. You thought I'd trust you? $200,000 is a lot of money. We're gonna have to earn it. How? I'll write the name on the bottom of this stone. My gun? Nesse negócio de construção, né, do personagem, eu falei esse negócio do Johnny Depp ter ido pegar um pouco, né, do Tuco, porque, cara, eu acho o Tuco um personagem desse, assim, que ele tem esse sarcasmo, ele é irônico, né, ele tem muita coisa ali, ele passa também por essa coisa da solidão que a gente estava falando antes. Então eu acho interessante da gente ver isso, e depois eu fico pensando assim, pô, imagina o Jack Sparrow falando, se você quer atirar, atira, não fica falando. Imagina falando com aquela forma meio bêbada dele falando, sabe? É muito Jack Sparrow isso. E o Tuco, ele é muito a essência disso, desse cara irônico e tudo mais. Só que tem uma outra coisa que pra mim, assim, se revelou interessante também mais pro final, que é o bom, a gente só conhece o bom mesmo no final. Tipo, o que é o bom, né, que é o personagem do Clint Eastwood, ele vai se construindo ao longo do filme, porque ele ajuda, né, ele tá ajudando ali os vigaristas a pegar a grana e tudo mais, você vai vendo que ele participa ali do esquema, beleza. Só que quando chega mais perto do final, você vê algumas ações dele que mostram esse lado bom dele. Então quando ele vai ali, que tem aquele soldado, que ele dá o cigarro e cobre o soldado, não sei o que, então você começa a ver esse lado mais humano dele ali. E aí depois, quando ele faz aquela sacanagem, né, coloca o Tuco, né, em pé, na cruz, né, enforcado ali e tal, né, com a corda no pescoço e tal, e ele vai embora, tem um momento ali que o Leone filma o horizonte e não tem nada. E aí ele volta para aquela câmera bem fechada no rosto do Tuco e você vê desesperança, porque ele olha pra grana e ele fala, cara, não tenho o que fazer, o cara foi embora, me deixou aqui, e você que tá assistindo fala, o cara que é bom, na verdade é um grandíssimo filho da puta. É isso que você olha e fala. E aí ele sai de trás de uma árvore, salva, entre aspas aqui, o Tuco, e o Tuco repete pra ele aquilo que a gente pensou um pouquinho atrás. Ele fala, viu, Blonde, você é um grandíssimo filho da puta. Eu acho isso demais, assim, sabe? Eu discordo um pouquinho de você, Rafa, porque eu acho que desde o início eles constroem ele como sendo bom, né? Se a gente pensar na ideia, como tá falando, tipo, do antagônico, você tem o cara mal, né? O mal lá, o Angel Eyes, ele não se furta em... Você vê ele assassinando o pai, um filho e depois o empregador dele, sabe? Exato. É uma sequência. Quando você vai pro bom, né? Você vê que quando ele atira nas cordas no golpe, e pra ele impedir que os caras da lei ali fizessem alguma coisa, ele não atira nos caras. Ele vai atirando nos chapéus pra mostrar,
mano, se eu quisesse eu teria matado cada um de vocês, então não mexa comigo. Exato, né? Então, mas é isso, ele dá sinais, entendeu? Ele não tem esse tipo uma prova de uma coisa boa, que esse cara é legal e tal. Ele não é 100% bom. Exato. Ou menos pior. Ele é bom em referencial àquele. Ele é bom em referência àquele ambiente que ele tá. Tipo, no meio de um monte de assassinos, estupradores e ladrões, entendeu? Ele é um cara que só aplica golpes. Exato. Entendeu? Exato. Sabe? Tipo, então ali é o máximo de bom que você vai ter no Oeste, é um cara desse, né? Mesmo com o Tuco, né? Ele olha e fala, mano, eu vou deixar você até aqui, eu poderia matar você, né? Aqui no deserto, né? Mas eu vou deixar e você vai embora sozinho. Eu vou dar uma chance, quer dizer, é um filho da... né? Porque, né, 120 km no deserto, né? Que jeito que o Tuco sobreviveu. Mas, beleza, suspensão de descrença nessa hora. Mas ele poderia ter matado, ele não mata, né? Aliás, ele vai matar só realmente quem tá tentando matar ele no filme, né? Enquanto a gente tem o contraponto com o mal, sabe? Até mesmo o Ugly, né? Quando ele vai dar o troco no Blonde de arrastar ele pelo deserto, é torturando ele. Meio sádico, guiando ele, de uma maneira bem sádica. Ele não faz isso com o Tuco, ele deixa ele lá e vai embora. Né? Exato, Então, assim, é que perto dos outros, é isso, o máximo que a gente vai ter de bom é esse cara aqui, entendeu? É esse tipo de gente. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar passar, né, é justamente a trilha, né, cara? Ele, o Morricone, né? Putz. É sensacional, né? É muito, cara, eu fico muito impressionado com o Ennio, como ele definiu muitas coisas, principalmente com a própria parceria que ele fez com o Sergio Leone, né? Se a gente pode falar que o Leone, e eu afirmo isso categoricamente, revolucionou o western na época dele, 50% disso foi por causa da trilha do Ennio, né? Porque aqueles grandes momentos de silêncio e contemplação que a gente ficou falando aqui, que tem muito no filme, cara, eles ficariam extremamente descomplicados se não tivesse uma trilha boa naquele momento sendo encaixada. Não, e no final do filme, até pra fazer um gancho do que a gente tava falando antes, cara, a trilha, ela muda um pouco, né? Porque ele coloca um negócio meio arranhado, meio metálico ali. Quer dizer, você tem a construção da trilha clássica, assim, né? Ela vai se construindo pra tensão acontecer, mas no meio ali você tem sabe, um arranhado ali. E você escuta o tema dele várias vezes, você pode ver que normalmente são em momentos onde um dos três, normalmente o Good, né, o Blonde, ele tem uma grande sacada, né? Quando ele tem uma sacada assim, ou quando o Tuco, né, ele tem uma sacada, ele tem um momento assim, tipo, ele ganha, igual que você falou, aquele touché que ele faz no Blonde, dá um refrãozinho do tema, né? Como pra pontuar que olha, essa trilha é desses três caras, desses três homens em conflito, e aqui a gente tá pontuando que um deles marcou um ponto. Marcou é bem isso, marcou um ponto, exatamente. E aí você tem isso durante o filme inteiro. Só que no final, quando tá os três juntos e eles estão pra decidir, né? Tipo, beleza, todo mundo foi marcando esse seu pontinho aí, cada um que teve, mas assim, é igual que a gente tem aqueles programas, né, de televisão que a última pergunta vale 1 milhão de pontos, né? E foda-se o que você fez, então o programa inteiro, o importante é a última pergunta só. É mais ou menos isso, né? Sim. Foda-se o quanto você foi esperto o filme todo. Aqui é o momento agora decisivo. E aí, nesse momento, cara, ela realmente ela tem um desarranjo ali. Eu não entendo patafinas eu entendo menos de música ainda do que eu entendo de cinema. Sim. Então, eu não faço ideia do que é, mas ele dá um desconforto, né? Porque você sabe que tem, não sei, tá tocando uma nota errada, né? Tipo, tem alguma coisa fora de... Mas eu acho que é um pouco isso, sabe? Em composição com o que a gente tá vendo, quer dizer, essa formação triangular, um olhando pro outro, em meio a um cemitério, os três, né, com o dedo ali no gatilho e qualquer momento aquilo ali pode ser resolvido e tal. E aí você tem no fundo essa trilha desarranjada assim, então você tá olhando toda uma situação que não é pra ser confortável, entendeu? Eu acho que ela vem meio que ela dá sustentação pra isso, sabe? Eles estão se olhando, porque é nessas horas que eu acho interessante, você até comentou, Basso, do meme, né? Porque eu acho que essas horas que a gente consegue entender o tamanho da importância de uma trilha, porque veja, se a gente tivesse essa mesma cena tocando uma love song, cara, eles estão se paquerando ali. É a brincadeira que o pessoal faz, já que, pra dar um check aqui, que eu ouvi o programa do Creed, né, com a Domênica, né? Se você vê
o Rock 2, que é o Rock 2 não, eu acho que é o 4, que ele vai, que o Apollo treina ele, que tem aquela cena deles de cropede correndo na praia. Cara, se não é Eye of the Tiger, tá ligado? Tocando, exato. Você coloca outra, tipo, sei lá, Simplesmente Amor, tá ligado? Tipo, mano, virou outra coisa, né? Virou outra coisa, romântico ali, né? E eu acho que você matou a pau, Rafa, na hora que você fala, tipo, da questão do desconforto, né? A última cena a gente tava falando que é desconfortável, e eu acho que a música ter esse desarranjo, ela torna mais ainda desconfortável o momento. Sim. Né, de você estar observando ali, né? Então, é que, assim, existe alguma coisa de errado, porque o filme te prepara para um desses 3 homens que eles são importantes, você está acompanhando há 26 horas o filme, né? Um deles vai se fuder agora. Né? Exato. Então, assim, por mais que o mal, né, o Angel Eyes, seja um filho da puta de marca tripla maior, entendeu? Ainda assim você tá acompanhando a história daquele cara, né? E você sabe que ali é um momento que é complicado ali, né? Esse é um momento decisivo, né? Exato. E essa tensão acho que é criada muito com esse desarranjo da música que depois ela rearranja de novo nos créditos, né? Perfeito, E eu acho que é importante também das pessoas saberem, porque a gente fala do Ennio Morricone e ele é um cara que teve, né, o seu nome muito vinculado ao Sérgio Leone, quase... É difícil de você desassociar uma coisa a outra. Você pensa em Sérgio Leone, você pensa em Ennio Morricone, assim. Só que ele é um cara que é um compositor, maestro, ele é italiano, né? E ele compôs coisa pra caramba. Dizem que ele compôs mais de 500 trilhas sonoras ao longo da carreira, e ele já trabalhou com o próprio Sérgio Leone, mas trabalhou também com o Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, Quentin Tarantino e tudo mais. E aí o que é interessante é que, assim, o Morricone, ele é um símbolo de um cara hiper talentoso que esteve presente em várias obras, e ele ganhou vários prêmios ao longo da carreira, incluindo, né, 6 BAFTAs, depois 2 Globos de Ouro, e ele ganhou um Oscar honorário em 2007. E aí, em 2016, ele finalmente ganha um Oscar, não honorário, né, porque ele concorreu com melhor trilha sonora justamente por Os Oito Odiados, que é um filme lá do Quentin Tarantino, e aí isso acaba, assim, coroando finalmente essa carreira do Ennio Morricone, que é um gênio da música, né, e do cinema. É um cara que realmente é impressionante, assim, o que ele conseguiu fazer, como ele consegue construir uma cena com a sua trilha. Então, eu acho que, assim, é impossível a gente falar desse filme sem lembrar dele, né? Pra mim, desculpa talvez o hiperbólico aqui, mas ele não deve nada, tipo, pra um Hans Zimmer da vida, assim, sabe? Não, exato, também acho. Sabe, eu acho que só que o Hans Zimmer, ele compôs coisas que acabou ganhando muito mais prêmios. Né? Mas assim, a gente também tem que lembrar, né, que, como você falou, o Morricone, ele é de não só ele é italiano, como ele uma nacionalidade fora das premiações que dão, como ele também compunha muito para muitos filmes que não eram coisas que eram muito comerciais, traía muito, como por exemplo o western, né? Seria, por exemplo, alguém ganha hoje, que quem compõe, sei lá, trilha sonora da Marvel, que não é boa, né, então é difícil ganhar algum prêmio mesmo, mas seria tipo mais ou menos isso, para filme de hominho, né, que ele tá compondo. Mas, cara... Mas eu acho que tem uma questão também até midiática, né, Basso? Porque o Hans Zimmer e o Ennio Morricone são de épocas diferentes, assim. O Zimmer é de 57 e o Ennio Morricone é de 28. Então eles têm 29 anos de diferença. E o Zimmer, ele surge numa época justamente como você falou, assim, é uma coisa mais midiática, os filmes já estão maiores, mais robustos e tal. Então eu acho que o Ennio, ele demorou mais justamente para ser reconhecido. Tem toda a razão nisso. É isso, é um filme que... Nossa, cara, que a gente podia ficar falando umas 3 horas, mas a gente precisa parar, mas assim, e é engraçado que o que eu gostei da conversa nossa até agora, né, que pro ouvinte pode achar, falar assim, pô, mas vocês não falaram do filme, né? Porque assim, o filme tá ali pra assistir, gente. A gente trouxe aqui outras coisas que talvez vão ajudar vocês a verem mais coisas do filme. Exato, mais contexto, mais discussão, né? E eu gosto muito de que a gente tenha falado foda-se pra história, né? Porque a história tá lá pra você assistir, né? A gente não precisa falar sobre isso. Mas sobre todas as outras coisas que eu acho que compõem, né? O quantidade de coisas que a gente trouxe, o Pedro trouxe de informação pra poder falar, olha pra esse filme, quantidade de coisas diferentes que ele tem, né? Exato. Considerando que muita gente pode olhar, pode achar clichê algumas coisas que estão ali,
Mas, cara, esse filme vai fazer 60 anos, sabe? Quando ele fez isso, não era clichê. Tá ligado? Não era, exato. Eu acho que é isso, pra quem gosta de bons filmes, e principalmente pra você que tá aí e gosta de estudar cinema, assistir, né, a trilogia do Dinheiro aí e tal, do Sérgio Leone, é uma coisa muito importante, assim, porque o que esse cara fez em termos de revolução pra esse gênero, a maneira como ele filma, os encaixes que ele dá, a gente não se debruçou exatamente, tipo, na história, né, nos conflitos ali entre os personagens e tal, mas a gente falou justamente sobre isso, sobre como o roteiro ele foi tão bem escrito que ele te dá umas migalhas de pão lá na frente, isso vai se conectando e quando chega pro final você fala, caralho, tudo encaixou, tá tudo fluindo aqui, é impressionante, e mesmo com essas barrigas que a gente comentou, tipo do Blonde e o Tuco, né, um querendo sacanear o outro ali e tal, mesmo isso ele tem uma justificativa, né? O fato dele ir pro deserto. E você vai ver isso 1 milhão de vezes depois, né? O estereótipo do homem sem nome, né? Que é do cara silencioso que chega e resolve um problema que tá acontecendo e vai embora. Você vai ver em 1 trilhão de filmes, né? A ideia também dos dois, do enemies to lovers to enemies to lovers, né? Tipo, basicamente ali, que ele tem com o Tuco, né? Você vai ver isso em um monte de filme aí, sei lá, tava tendo aí esses dias aí do Hobbs and Shaw, né? Tipo, do spin-off do Velozes e Furiosos, é basicamente isso, né? O The Rock com o Jason Statham, né? Tipo, são dois caras que se odeiam, trabalham juntos, se odeiam, tentam matar um ou outro, mas depois voltam. Cara, legal isso, né? Isso, tipo, o Clint Eastwood e o Eli Wallace fez isso 60 anos atrás, tá ligado? Sabe? Exato. É coisa assim que depois a gente vai vendo que vão virando depois tropos, né? Vão virando estereótipos, vão virando arquétipos, você vai ver que depois o cinema vai reaproveitando, né? Então eu acho bem interessante mesmo. É perfeito, é brilhante, brilhante. Plano detalhe da semana, né? Aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes, né? Durante a semana, vocês de repente aproveitarem aí um pouquinho mais de alguma outra forma. E dessa vez vamos começar com você, Basso. O que você trouxe de bom aí pra gente? Olha, quando eu recebi a pauta falaram que não tava mais limitado a uma indicação, né? Não, nem um pouco limitado. Então tudo bem. Então vamos lá. Já estou com a minha caderneta aqui. Primeiro que eu quero muito falar assim que uma coisa que o Pedro falou e eu fiquei segurando para não desvirtuar muito na hora, que ele falou sobre a questão de ver pela primeira vez na tela grande, quando mudou o formato da tela. Sim. E você vê esses personagens ali e você vê a grandiosidade deles agora permitido naquele tamanho de tela, né, naquele formato. O personagem do Clint Eastwood no Três Homens em Conflito, especificamente, né, o Blonde, ele foi uma das bases que o Stephen King utilizou para construir o Roland de Gilead, da herança do Eld, né, tipo, o pistoleiro da Torre Negra. E uma das coisas que ele falou que eu achei engraçado, que deu um clique quando o Pedro falou, porque ele falou que é outra coisa você ver o Clint Eastwood mirando com uma arma, que ele fala ainda no prefácio do livro, que parece o túnel que liga Nova York a Nova Jersey, tá ligado? O cano da arma. Sim. Né? Por ser gigantesca, né? E ele foi o Clint Eastwood nesse filme, do Três Homens em Conflito que a gente falou, foi uma das bases pro Pistoleiro depois. O Pistoleiro é o primeiro livro da série da Torre Negra, onde esse Roland, né, que ele é um pistoleiro, né, de um velho mundo que não é o nosso, e que o mundo dele seguiu adiante, ele tá em busca do Homem de Preto, né? E ele tá em busca de Homem de Preto num deserto, né? Tanto que a primeira frase do livro é: o Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Caraca. É uma série de 7 livros, né? É gigantesco, 4.000 páginas a tudo. É um absurdo, né? É uma maratona, não é uma corrida. Mas o primeiro, que é o Pistoleiro mesmo, ele é um livro curtinho. Ele deve ter umas 250 páginas. Boa, né? Legal. Ele é o pior da série. Tá. Então você já... Mas ele tem tudo que a série vai ter depois. Então assim, se você gostou, mas falou...
podia ser melhor escrito, continua lendo porque só vai melhorar. Melhora demais, porque ele começou a escrever essa série quando ele tinha 19 anos, sabe? Então, assim, ela realmente ela começa muito no baixo. Mas é um personagem muito assim. Você vê no Pistoleiro do Stephen King, quando você volta agora pra assistir o Três Homens em Conflito ou a Trilogia dos Dólares inteira, você vai vendo muito quanto que ele pegou disso pra construir a personagem. Então acho que é muito bacana, fica uma dica aí, né, de leitura. O Pistoleiro, ele também, o primeiro livro, ele até que encerra uma história, então você não precisa ler o restante todo, né, porque ele encerra ali uma parte da história ali, mas eu acho que ele é interessante. Outra coisa que, pra indicar um livro e um filme, né, agora também, é que a gente chegou a citar, que eu acho que ele é essencial, assim, tipo, de filmes, assim, de western pra você assistir, é o próprio Era Uma Vez no Oeste. Eu acho que você vai encontrar um Sergio Leone mais maduro. Eu acho que... eu não sei porquê, mas eu sinto que Era Uma Vez no Oeste, ele tem mais... Parece que ele tem mais certeza da história que ele tá contando. Sim, Não sei, eu sinto uma segurança maior na história que tá sendo contada ali. Também é um filme muito longo. É bom porque ele sai do personagem do Clint Eastwood, ele vai pra outra galera, né? Vai apresentar todo um pessoal novo. Mas você vai encontrar daí Charles Bronson, o homem da harmônica, né? O senhorzinho que vai matando as pessoas e tocando uma gaita. É sensacional, né? Assim, tipo, tem umas cenas assim, tipo, lindíssimas, assim. Tem uma cena especial que eu gosto, que ele tá no escuro e ele fala alguma coisa, a pessoa vai... percebe que ele tá no fundo da mercearia, ali, tipo, no canto escuro que ninguém vê. A pessoa tem uma lamparina numa corda, tipo no varal, né? Presa assim, e a pessoa arremessa a lamparina assim pra ela correr pelo varal pra chegar até ele, né? Então ele empurra, né? E aí quando ela chega bem próximo dele, aí no balanço ela ilumina o rosto dele. Aí quando ela volta, fica escuro de novo, ele fala alguma coisa, aí volta, ilumina, sabe? Sim. Cara, é muito bonito, assim, o filme. É muito bom, Muito bom mesmo. E Charles Bronson tá um monstro no filme. Tá um monstro, cara. Charles Bronson vai ser o que ele vai se tornar depois, um cara que vem de comédia romântica e vai se tornar o cara depois do Tempo de Matar, tá ligado? Tipo, isso. Sabe? É absurdo, assim. Ele vira um puto de um cara muito foda. E pra fechar a trilogia ali, a gente fica com um podcast. Boa! E aí é um alto jabá também, mas Boa. eu vou indicar pra vocês que eu gosto muito de RPG. Eu narrei uma aventura de RPG pro Guaxa, pro Marcelo Guaxinim, do RP Guaxa. No particular, ele gostou bastante e ele montou uma aventura, porque o podcast dele, né, o RP Guaxa, é um podcast de RPG, onde ele edita uma história de RPG e vira um audiodrama. Depois disso, ele montou uma aventura dele, 10 vezes melhor do que o que eu tinha feito, né? Tipo, que ele daí narra, e eu vou jogar daí com mais 2 pessoas. E ela é baseada, tipo, em um western. Nós somos 3 pessoas da agência Pink, né? Que é a agência lá dos detetives que tinha lá nos Estados Unidos de verdade, que tá indo caçar um dos maiores pistoleiros que já se teve história. Olha! Então, é uma história curtinha, é o que a gente chama de one shot, né? Uma aventura única de uma sessão só, ela tem começo, meio e fim, que ela não é ligada com mais nada, né? Então você não precisa ouvir mais nenhum outro episódio, só precisa ouvir ele. Ela é editada em forma de audiodrama e ela vai ter essa temática, então você vai encontrar, tipo, coisas estranhas acontecendo, grandes cavalgadas pelo deserto, duelos ao pôr do sol, entendeu? E são episódios curtos, o episódio normalmente tem 1h30 de duração. E ele vai sair agora no dia 13 de abril. Ele vai ser publicado. Boa. E daí já convidar também vocês a ouvirem o RP Guaxa pra quem gosta ou de RPG ou quem gosta de histórias, porque eu falo que o Guaxa ele não joga RPG, ele é um narrador, né? Ele é um grande contador de histórias, assim. Então, são histórias sempre curtas, de 1h30, 2 horas, em formato de audiodrama. Então, mesmo se você não conheça RPG, você vai saber, você vai ouvir uma história, vai ter uma contação ali, e ele é um cara extremamente criativo, assim, sabe? Tipo, eu não acredito que ele conta uma história nova a cada 15 dias, eu acho muito foda ele tá fazendo isso há 5 anos, sabe? É um
É um negócio maluco, assim, mas é muito bom. Pô, sensacional suas dicas. Lembrando, né, vocês ouvintes aí, que tudo que a gente vai falar aqui vai ter link no post. Então, não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast, vai estar tudo listadinho lá. Tudo o livro que o Basso falou, filme, podcast, o que o Pedro vai falar também agora aqui. Então vai estar tudo lá para vocês. Vai lá, você já aproveita, dá um page view pra gente, já clica no link, não precisa ficar anotando nada, é isso. Muito bom. Pedrão, diz pra gente o que você trouxe de bom, de plano detalhe aqui pra gente, pra que a galera, né, se divirta mais aí durante a semana. Bom, primeiro eu vou recomendar, vai parecer meio arrogante, mas eu queria recomendar o vídeo do meu canal. Boa. Do canal Claquete. A gente não tem colocado vídeos e tal, o canal tá um pouquinho parado, mas a gente tem um vídeo falando sobre o Leone, falando exatamente dessa questão dele com a Nouvelle Vague, com a caída do cinema. Então, se alguém quiser entender melhor como se deu, o que foi falado, vai ser bacana, porque aí vocês vão entender melhor, a gente fala até um pouquinho mais de western, enfim. Você tá falando que você fez um vídeo de fofoca, é isso? É, quase isso, né? Enfim, mas é uma pessoa que eu gosto da fofoca. Eu até brinco que dentro dos cursos de cinema, as fofocas do cinema deveriam ser matéria obrigatórias, né? É esse daqui o maior inimigo de Sérgio Leone? Esse mesmo. E o outro é um livro do Rodrigo Carreiro, né? Que é pesquisador absurdamente brilhante, que eu respeito demais, me influenciou a fazer o meu TCC, usei textos dele no meu TCC. Eu queria divulgar o livro dele, né? Era uma vez no Western Spaghetti, o estilo e narrativa na obra de Sérgio Leone. Então, é bem bacana, recomendo. Cara, um livro muito interessante, que traz muita informação bacana, muita coisa que não veio pro Brasil. Ele trouxe algumas ideias, algumas formas de contar a história, alguma forma de explicar, né, todos os filmes, de contar como coisas aconteceram. É um livro muito rico mesmo. Não é caro o livro, vocês podem até entrar em contato com o Rodrigo para pedir para ele para mandar. Se você é fã do western, quer saber mais, se aprofundar mais, esse livro é obrigatório. Boa. Vamos chamar ele um dia aqui, hein, Pedrão? A gente bate papo com ele. Hein? Vamos fazer isso. Demais. Tá aí. Bom, eu para finalizar aqui o plano detalhe dessa semana, vou trazer só um podcast que eu ouvi recentemente. É um podcast antigo, porque inclusive é do ano passado, e parecia que a gente estava vivendo em outra época, né? Quando a gente fala do ano passado, parece que eram outros tempos e tal, outras coisas que a gente tinha que aturar, né, e tudo mais. E aí eu escutei um podcast, que é um podcast lá do Mano a Mano, e ele bateu um papo com o Silvio Almeida, que é o nosso atual ministro dos Direitos Humanos. E, cara, que papo incrível, assim, do Mano com o Silvio. Eles conversam um pouco sobre tudo, assim, sobre a vida do Silvio, sobre como ele foi se construindo, esse professor que ele é, né, esse estudioso que ele é. Mas é óbvio que eles vão se debruçar na questão da política, de questões raciais e tudo mais. E é um absurdo, assim, é um papo cheio de histórias e, sabe, de construções ali e tal. O Silvio fala algumas coisas, tipo, o Silvio conta uma história sobre o pai dele, que o pai dele virou pra ele e falou que não era pra ele beber, e até hoje ele até bebe, assim, socialmente e tal, mas ele nunca foi um cara, tipo, de ficar bebendo e tal. E o porquê disso, sabe, os argumentos. E eu acho isso tão enriquecedor, assim, a gente conseguir entender, né, essas construções. E o Silvio é um cara que, eu olho pra ele e falo assim, cara, esse cara sei lá, um cara iluminado, né? Mano, a lucidez que ele tem eu fico besta, sabe? Eu tô acompanhando os discursos que ele fica fazendo sobre os direitos humanos, né? Os posicionamentos que ele faz, que ele é bem contundente no que ele defende. Sim. Eu fico embasbacado, sabe? Porque é uma lucidez muito grande, sabe? Tipo, de muitas vezes reafirmar o óbvio, né? Mas como tem força quando alguém fala, sabe? O óbvio em voz alta, sabe? Tipo, não, a gente tá aqui porque tais pessoas, elas merecem ser representadas, elas merecem ter os direitos, elas precisam ser assistidas. E assim, são coisas tão elementares, mas a gente ficou tanto tempo sem ouvir.
E quando ele fala, cara, eu exatamente. já chorei num discurso dele, cara. Eu acho ele Eu também. O discurso de posse dele, que ele fala sobre as pessoas, né, que serão ouvidas, né, e que são importantes pra nossa, nós, né? Tipo, isso olha, é de arrepiar realmente, assim. Vai lá, dá um play nesse daí e vou dizer mais, dá uma vasculhada aí nessas conversas do Mano Brown aí, porque, cara, tem cada conversa boa lá que eu acho que merece realmente. Eu acho que assim, o programa dele é muito bom, cara. Muito bom. Eu esqueci agora o nome da assistente dele que faz toda a pesquisa, né? Que pesquisa junto. Falando assistente porque ela que fica ali auxiliando ele durante a gravação. Não sei qual que é o cargo dela certo. Mas ela faz uma baita de uma pesquisa, cara. Você vê que sabe que tem você vê a diferença do programa com uma pauta, né? Que alguém preparou e pesquisou ela inteira antes. O cara vai... Qualquer coisinha que eles estão falando ali, ela tá, olha, é isso aqui, né? Aquilo ali, né? Então eu acho o programa deles, assim... Como é bom fazer um programa com dinheiro, né? Porque... Você vê que a produção é absurda, né? Tipo, é muito bom. Não, e eu já falei isso e, assim, eu repito que pra mim a gente descobriu um entrevistador de mão cheia, assim. O Mano Brown, ele tem uma maneira de conduzir as entrevistas que é incrível, sabe? É natural, ele traz questões, assim, ele puxa do pessoal pra uma coisa mais técnica, ele né? dá a volta, né? Eu me lembro do Daílson Araújo, do Lázaro Ramos, que ele perguntava uma coisa, aí eles deram uma conversada, ele vai embora e depois ele volta. Né? Exato. E aí, depois, aí ele tira o que ele queria, ele tira a resposta que ele queria, né? E aí você fala, cara, eu tava ouvi a primeira temporada certinha, a segunda não... A partir da segunda eu já não tava acompanhando tão bem. Mas eu acho que ele é muito bom, cara. Eu acho que ele sabe o quanto que ele pode forçar, entre aspas, né? Tipo, ele pode cutucar a pessoa, né? Eu acho realmente um baita entrevistador que me surpreendeu. Eu não imaginava que ele era bom nisso. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 501, olha aí que maravilha, ultrapassamos a marca finalmente dos 500 episódios, estamos aqui, né, continuamos aqui, e eu só tenho que agradecer, né, esses convidados sensacionais que vieram aqui doar seu tempo, bater esse papo comigo. Vamos lá, Pedrão, e para encerrar, eu queria agradecer você aqui pela sua presença, né? Mais uma vez aqui no Cinemação, sempre uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. E deixa aí os contatos, faz o jabá, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho aí nas internets, o canal Claquete e tudo mais. Então, vocês podem procurar pelo nosso site, canalclaquete.com.br. O site, a gente teve um problema ano passado no site, o site caiu, mas agora a gente está recuperando, os textos estão voltando. Já estamos voltando com um podcast também. Algumas discussões que a gente não conseguiu fazer, nós vamos retomar. Então, quem quiser me achar no Instagram, é só botar Pedro e o Cinema. Mesma coisa no Twitter. E vocês vão me encontrar. Vocês vão me ver falando mal de certas pessoas e falando bem de algumas pessoas também. Eu sou uma pessoa que adora fofoca, então vou estar fazendo isso. Por último, estou em pré-produção do meu primeiro curta como diretor, né? Já participei de outras coisas produzindo, escrevendo. Fiz um western. Olha! A gente conseguiu exibir no cinema, né? Um curta-metragem. Que me orgulho muito. Que foda. Digo tranquilamente que é o melhor filme que eu participei. E agora estou escrevendo, né? Já escrevi um terror e a gente está em pré-produção. E em breve estiver pronto aí, nós vamos divulgar. Então, boa. É isso, Rafa. Obrigado aí pelo papo. Legal conhecer o Senhor Basso. Espero que a gente possa depois conversar mais ainda, porque aqui é um lugar que eu me sinto muito em casa aqui. Que é um lugar que nós Rafael dois. é sempre... Isso aí. Rafael é sempre um camarada aqui. Então é isso, Rafa. Obrigado pelo convite.
Espero voltar. Só uma dúvida, Pedrão. O western que você participou aí, tem algum lugar que dá pra gente ver ou não? Ainda não, porque ele tá rodando em festivais, né? Então, bom. Então ainda não bom. dá. Mas assim que tiver pronto, eu vou te passar e quando vier aqui de novo, eu lembro a galera. Então tá bom, maravilha. Então, Basso, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui e, né, dizer que vamos aí trabalhar para que você volte com mais frequência aqui, certo? Promessas, Mas eu promessas. quero que... Promessas. Ouço promessas. Eu quero que você traga pra gente aí redes sociais, os projetos, né, endereço dos seus projetos também para quem quiser acompanhar mais o que você tá fazendo aí, onde que te encontra, como é que faz? Eu primeiro quero parabenizar vocês pelos 500 episódios. Ouvi o episódio 500 de como fazer um filme, passo a passo, o manual de Rafael Arinelli de como fazer. Exato. Né? E assim, cara, 500 episódios é muita coisa. Fazer um programa semanal é muito puxado. Quem ouve que pode achar que é uma coisa tranquila, cara, não é. É um trampo muito absurdo, né? E tá aí, tipo, há mais de 10 anos e fazendo 500 programas é muita coisa, cara. É um fôlego que é muito difícil de ter, né? Então, parabenizar você muito bem. Suado. Cara, é uma marca muito foda assim mesmo. Vocês têm que se orgulhar muito disso. Pô, valeu. Eu queria falar pra você que eu que agradeço de vir participar, porque eu adoro. Eu falo que poucos lugares eu me sinto tão bem acolhido quanto aqui, né? Eu acho que vocês fazem a gente sentir muita vontade. É uma coisa que a gente conversa com outras pessoas que gravam e é uma coisa que todo mundo fala, né? Que sente muito bem, muita vontade de fazer na Cinemação. E isso é muito importante, né? Eu acho que é um mérito muito grande de vocês. É o nosso cafofo acolhedor, Basso. Não é? Poxa vida, é esse café aqui de máquina, não gostou Esse desse serviço. Esse expresso aqui. Ai. Mas falar pra vocês que me procurem enquanto der na rede do Twitter, né? @senhorbasso, como o Pedro falou, gosta de ser uma pessoa formal, né? Então é Senhor Basso, tá escrito por extenso, né? Então no Twitter, eu não tô em nenhuma outra rede social. Tem umas aí perdidas aí que todas Facebook, essas coisas que eu parei de mexer há uns par de anos e só deixei morrer lá, tô só em uma mesmo. E convidar vocês a ouvirem os programas do Leitor Cabuloso, né? leitorcabuloso.com.br é o site, mas vocês vão ter vários podcasts lá. O único podcast hoje na casa que está sendo publicado recorrente é o Perdidos na Estante. Boa. Rafa e Dani puderam participar aí um tempinho atrás lá com a Domênica, né? Sim. Então eu convido vocês a ouvirem o Perdidos. É um programa diferente daqui do Cinemação, que fala um pouco sobre cinema, mas mais sobre a parte de adaptação, normalmente obras literárias, mas estão falando agora de adaptação de jogo, que tá tendo agora também, né? Então tá aí, né? Talvez a Domênica vai fazer um episódio sobre Super Mario Bros, porque é adaptação. É, uma boa, ótima ideia. Convidar vocês a fazer essa parte e convidar vocês também a ver o site do Podcast A Delas, .com.br, que é o projeto que eu faço junto com a Domênica. E esse ano a gente mudou de março. Ele foi pro meio do ano, o projeto, que a campanha do Podcast é delas, porque a gente ouviu várias pessoas que estão falando pra gente nos últimos anos que março já é um mês muito carregado para as mulheres fazerem participação na campanha, por conta que todo mundo já chama nesse mês, então seria interessante alterar. Então a gente conversou com a Domênica e a gente achou melhor, então vamos mudar para fazer um teste esse ano. Então vai ocorrer em outra data. Legal. Mas ainda assim lá tem podcast que a gente hospeda lá gratuitamente, tem o podcast da Domênica, que é o Estúdio 31, que fala sobre fazer podcasts, né, meio que uma parte da oficina dela. Tem o banco de podcasters, onde você pode achar uma mulher para gravar com você, né? Tem lá um sistema de busca que você busca por tema, por região, por formação acadêmica. Tem vários filtros para você achar alguém para gravar seu podcast e trazer uma mulher para fazer a gravação, né? Uso muito, viu? Uso muito. Ai, que bom, cara. A gente investiu bastante naquele lá e a gente tá num trabalho de formiguinha ali, atualizando ele, que é basicamente só nós dois que fica mexendo. Então, até quem for mandar, mulheres que queiram gravar podcast, que queiram deixar ali o seu cadastro, né? Tem todo o formulário para enviar lá. A gente pede um pouquinho de paciência, porque a gente faz tudo manual. Então vai depender muito do tempo que a gente tem para ir passando, né? Mas é uma outra coisa aí. Mas é isso então, Rafa. Então quer dizer que assim, basicamente eu estou livre. Se você quiser me chamar para sua equipe, boa. Estamos aqui. É Daniel isso, saiu aí, né? Tem uma vaga, né? Só mandando os currículos.
currículo aí, né? Tipo, já mandei aí já, né? Então depois você fala com a minha gente. Boa. Cara, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Foi demais esse papo. E é isso, gente. Se você gostou do nosso trabalho aqui, né? Gosta desse papo, lembre-se de nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, além de favoritar no Deezer, né? Assim você garante que vai receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Gostou desse episódio? Quer sugerir, mandar crítica, enfim, quer mandar um comentário pra gente? Escreve nas nossas redes sociais ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. E se puder, né, contribua com o nosso canal tornando-se um apoiador. Através do valor de um cafezinho você ajuda aqui a gente demais, e o link para ser um apoiador estará no post desse podcast. O podcast Cinemação 501 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.